Olá! Hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens talvez mais densas e gloriosas de toda a Bíblia, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6. É um texto que revela a própria arquitetura do plano de salvação de Deus, um plano estabelecido antes mesmo que o tempo começasse a contar. Vamos explorar juntos a profundidade dessa mensagem. E, para começar, a gente precisa entender a forma como essa passagem foi escrita. Isso aqui não é uma lista fria de doutrinas de jeito nenhum. É, na verdade, uma explosão de adoração. A própria estrutura literária já nos diz algo muito profundo sobre a mensagem. E aqui tem um detalhe que é simplesmente fascinante e que muitas vezes se perde nas nossas traduções. Para a gente entender a força do que estamos lendo, é preciso saber que, no grego original, os versículos de 3 a 14 formam uma única e longa frase. Uma só. Imagina isso, uma sentença contínua, sem pausas, sem pontos finais. É como se o apóstolo Paulo estivesse tão tomado pela emoção ao descrever as bênçãos de Deus que ele simplesmente não conseguisse parar para respirar. Sabe? É um fluxo de louvor que não para. Cada ideia se conecta na próxima, ganhando mais força, mais magnitude, construindo um argumento assim avassalador sobre a majestade do Evangelho. Então, o ponto central é este. Essa estrutura foi intencional. Essa verdadeira corrida teológica foi projetada para nos deixar sem fôlego, assim como o autor, maravilhados com a grandiosidade do plano de Deus. A forma, aqui, comunica a essência da mensagem de um jeito brilhante. Agora, vamos avançar da estrutura do texto para a substância da mensagem. O texto nos leva numa viagem no tempo, para muito antes da criação do mundo. Ele revela um plano que foi concebido na eternidade. E essa é uma verdade fundamental. A salvação não foi uma reação de emergência a um problema que surgiu de repente. O pecado não pegou Deus de surpresa. A cruz sempre foi o plano A, predeterminado por Deus desde o princípio de tudo. O que é realmente interessante neste slide é como ele organiza o tempo a partir da perspectiva de Deus, não da nossa. Veja bem, antes da fundação do mundo, o plano já estava completo. A eleição em Cristo, a antecipação da queda, a provisão do resgate e a garantia da adoção. Tudo já estava estabelecido na eternidade. Deus, na sua presciência, viu todo o futuro, incluindo o triste episódio da queda humana. Mas isso não o impediu de criar. Pelo contrário, isso o levou a providenciar, antes mesmo da criação, um meio de resgatar as suas criaturas para si mesmo. Bom, a passagem usa termos teológicos muito específicos e poderosos. Palavras como escolhidos e predestinados podem soar um pouco difíceis, eu sei, mas elas são essenciais para a gente entender a profundidade do amor e da soberania de Deus. É importante a gente reconhecer uma coisa. A dificuldade com esses conceitos não vem de uma falta de clareza do texto. O texto é bem claro. A dificuldade vem da profundidade, da complexidade dessas verdades. Estamos diante de um mistério divino, e isso deve nos levar à humildade, à admiração. Então, vamos lá. O que significa ser escolhido? Significa ser selecionado por Deus para pertencer a Ele. E com um propósito muito claro, sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não pela nossa própria força, claro, mas pela obra de Cristo. E essa escolha divina já aponta para um destino bem específico. E esse destino é o que o texto chama de predestinação. Significa que Deus determinou de antemão um fim específico para aqueles que ele escolheu. E esse fim não é algo abstrato, não. É algo incrivelmente pessoal e íntimo, sermos adotados como seus próprios filhos. E isso nos leva ao clímax dessa ideia, a adoção. Nós não fomos simplesmente perdoados e deixados de lado. Fomos trazidos para o coração da família de Deus, como filhos e filhas amados. E vale a pena repetir, isso nunca foi uma solução de última hora, um plano B. Sempre foi o desejo amoroso e pré-determinado de Deus desde o início. E este plano glorioso resulta em bênçãos espirituais que são, bem, imensuráveis. Pensa nisso. Em Cristo, somos feitos santos, irrepreensíveis. Somos trazidos para a família de Deus como filhos, com direito a uma herança eterna. E talvez o mais incrível de tudo, recebemos a própria justiça de Cristo. Trocamos os nossos pecados pela perfeição dele. Tudo isso nos leva a uma pergunta final e uma pergunta crucial. Se este é o plano,
qual é o seu propósito? Por que Deus fez tudo isso? A passagem nos dá uma resposta explícita e muito, muito poderosa. Por que um plano tão elaborado, concebido antes do tempo e executado na história? Por que a escolha, a predestinação, a adoção? A resposta para isso revela o objetivo final de todo o universo. Aqui está a resposta. O propósito da nossa salvação é, em última análise, a glória de Deus. Fomos salvos para que pudéssemos nos tornar um testemunho vivo, um coro eterno que canta em louvor à gloriosa graça de Deus. Isso ilustra uma verdade central e brilhante. Uma compreensão correta da doutrina não leva a um conhecimento frio, estéril. Leva à adoração, ao louvor fervoroso. Quanto mais a gente entende o que Deus fez por nós, mais os nossos corações se enchem de gratidão e louvor. Sendo assim, a resposta adequada a essas verdades nunca, jamais poderia ser o orgulho, como se a gente tivesse sido escolhido por algum mérito próprio. A única resposta correta é uma combinação de humildade profunda, alegria que transborda e um louvor que não cessa pela graça totalmente merecida que recebemos. E assim, esta análise se encerra com uma reflexão. Ao contemplar a profundidade desse plano divino, estabelecido antes da fundação do mundo e executado por amor, como é que a compreensão dessa graça tão gloriosa pode transformar e inspirar o nosso louvor, hoje e para sempre?